Então, meus caros, tomem cuidado, vocês pais, para educar os seus filhos e os seus filhos também sejam orientados. Inclusive, na própria sala de aula, na escola pública, na minha época foi na quarta série, que correspondia hoje em dia à quinta série. E que geralmente a pessoa tem 10 a 11 anos. É a primeira vez que a gente teve aula de educação sexual. Acho isso muito importante. O Estado também tem que falar, só não tem que interferir. E quem tem que falar mais abertamente, claradamente, ou aclaradamente, ou claramente, são os pais. Porque senão complica. Não dá para fazer como certa feita minha mãe fez, que eu perguntei para ela, e eu já tinha uns 9, 10 anos, que ela podia ter respondido. Mas como é que a gente nasce? A pessoa ora a Deus e Deus envia uma sementinha e brota no ventre da mulher. Isso é conversa para se dizer. Por que não diz, não, o homem tem uma sementinha, a mulher também, o pai e a mãe, e depois que une essas sementinhas, você nasce. Agora dizer que tem que orar a Deus para vir a semente, sim, é Jesus Cristo nascendo numa Maria. Uma coisa que, olha, sinceramente, tem coisa que a minha mãe praticou ou falou que... E tinha gente pior que dizia que era da cegonha. Sabe por que eu perguntei sobre isso? Porque a minha prima, que casou em 1994, teve filhos. Lá, por volta do final da década de 90, início dos anos 2000, eu brincava com eles. E comecei a perceber que como que eles nasciam, né? Eu tinha visto ela grávida na época. O primeiro filho que ela teve, me parece que eu tinha uns 8 ou 9 anos. Não, peraí, 7 anos. E a segundo filho, que seria uma moça, eu tinha 9 anos. Então foi nessa época aí que eu tinha 9 anos. Eu perguntei. E como ela era crente, cristã, então a mãe se apoderou disso para contar isso. Eu acreditei piamente. Vocês acreditam? É, acreditei, porque a gente, querendo ou não, ali tinha aquela mente religiosa, apesar de não estar muito bem dentro da igreja, sempre lá. Mas depois aquilo, mais tarde, quando eu descobri como que a coisa funcionava, aquilo me deu até uma revolta. Por que eles tinham que me enganar? Por que eles tinham... Ah, não, porque tira o encanto, tira a inocência da criança. Não tem que tirar. Aliás, não precisa dizer claramente. Mas ele diz, não, é coisa do homem, não é coisa de Deus. É colocar Deus, eu pensei, ué. Então, quando eu fazer um filho, eu tenho que orar a Deus para dar o filho para mim? E deu uma discussão, porque eu tinha o meu primo mais velho, ele tinha 11, 12 anos, já estava na puberdade. E eu fiquei brigando com ele. E ele dizendo, não, é o homem com a mulher e copula. Não, não, é ora a Deus, a mãe disse, é ora a Deus. Olha a minha inocência, por conta de uma tolice dessa. Não, não, eu vou te contar as coisas que sucedem. Isso não deve ser feito. É um conselho. Se tiver meus filhos, né? Quando tiver, eu não vou dizer dessa maneira. Também não vou, dependendo da idade, dizer claradamente, mas vou dizer se não, é o homem e a mulher que faz o filho. Quando você tiver a sua idade, você vai entender. Muito bem. Então, meus caros, as pessoas têm que entender que tudo tem fase. Você passou, você pai, você mãe, você passou por essa fase, eu passei por essa fase. Todos passam por essa fase complicada, né? Que diz que até a fase do aborrecente, que é de adolescente, pré-adolescente. E aí que está os grandes problemas que tem que instruir bastante nessa fase aí com relação à própria sexualidade, senão pode dar problemas terríveis no futuro, ou no campo da sexualidade, ou mentalmente, ou socialmente.